Sempre que os clientes me perguntam qual é o documento mais importante para as aposentadorias do INSS, a minha resposta é a mesma. É o CNIS, o extrato previdenciário. E foi justamente isso que eu respondi para a Renata e para o Carlos, 2 segurados que chegaram no Ingrasso e Advocacia com várias dúvidas sobre as suas possibilidades. Isso porque o CNIS é a base de dados do INSS e, na maioria das vezes, o servidor só leva em consideração as informações que estão ali. Um único erro no CNIS pode significar milhares de reais perdidos com aposentadorias concedidas erradas, ou ainda pior, aposentadorias indeferidas em que o segurado na realidade tinha direito. E é por isso que é tão importante ter o seu CNIS correto e atualizado. E neste vídeo eu, Celise Beltrão, advogada previdenciária do Ingrasso e Advocacia, vou te explicar como você deve analisar o seu CNIS, quais são os pontos de atenção que você precisa ter para ter uma aposentadoria muito tranquila e correta. Para ter segurança com relação ao seu CNIS, existem várias situações que devem ser observadas. A primeira delas é com relação aos seus dados pessoais. O seu nome, o nome da sua mãe, o seu NIT, que é o número de inscrição do trabalhador, a sua data de nascimento. Se já de cara algum desses dados estiver errado, você poderá ter um problemão. Então verifique se esses dados estão corretos e se não estiverem, você precisa ligar no INSS ou então fazer um pedido pelo Meu INSS mesmo de atualização dos dados cadastrais. Outro ponto de atenção é com relação às datas de entrada e de saída em empresas que você trabalhou. É muito comum que o CNIS apresente alguma data errada, ou ainda pior, que tenha vínculos em que tem a data de entrada, mas não tem a data de saída. A ausência dessa data de saída pode te prejudicar muito, porque imagina que se o seu CNIS tiver um vínculo que você trabalhou de janeiro de 2015 até dezembro de 2017, mas o CNIS não tem a data de saída e só consta as suas remunerações até dezembro de 2016. Só nessa brincadeira você perderia 1 ano de contribuição. E esse 1 ano pode fazer toda a diferença, porque com 1 ano você pode ganhar um adicional no valor da sua aposentadoria, ou ainda você pode ter direito a uma regra de cálculo muito mais benéfica. Você também precisa se ater aos salários de contribuição, os valores de remuneração que estão ali no CNIS, se eles estão corretos. É muito comum que existam alguns meses que o valor está errado, seja porque foi processado de forma errada ou porque foi lançado de forma equivocada. Pode ser que isso traga uma diferença de centavos no valor da sua aposentadoria, mas sempre lembre que a aposentadoria é um benefício que você recebe até o final da sua vida. Então são 13 parcelas por ano durante muitos anos. Então cada centavo faz diferença e afinal aquilo é seu por direito, porque você trabalhou e recebeu uma remuneração que deve ser considerada. Agora eu vou te contar um segredo para ter certeza que o seu direito será assegurado. Não basta que você analise apenas o CNIS, porque muitas vezes vão faltar informações no documento. Pode ser que tenha um período longo que você contribuiu através de GPS, a guia de recolhimento da Previdência Social, aquele carnê laranjinha, e que não esteja aparecendo no seu CNIS. Ou então, pode ser que você teve um período como empregado há muitos anos atrás e aquilo não está constando no CNIS. Quando você compara toda a documentação que você tem que comprova o seu tempo de trabalho e seu tempo de contribuição, você consegue descobrir quais são as informações que estão erradas no CNIS, mas também aquelas que estão faltando. E isso é muito importante. A maioria das pendências vão aparecer através de indicadores, mas lembre-se, todas as informações precisam ser analisadas. Se tiver um salário de contribuição, por exemplo, errado, muito difícil que tenha um indicador. É simplesmente porque o INSS não tem aquela informação correta. Então, se atenha a
todos os valores, todos os dados e não deixe de lado os indicadores que sobem aquele alerta que você pode ter um problemão. Se você identificar que existem indicadores no seu CNIS, talvez você precise corrigi-los. Eu digo talvez porque nem todos os indicadores exigem uma ação por parte do segurado. Alguns só estão ali de forma meramente informativa, que é justamente o que acontece tanto no caso da Renata quanto no caso do Carlos, como eu vou mostrar o CNIS deles para vocês. Geralmente, esses indicadores eles podem ser corrigidos através da documentação que comprova, ou então de um pagamento, de um complemento de guia, porque você pagou com uma alíquota errada, você usou o código errado ou você contribuiu com um valor abaixo do salário mínimo. De todo modo, a forma de corrigir, na maioria dos casos, será através de um pedido de acerto de vínculos e remunerações, que você pode fazer também pelo 135. Veja aqui o CNIS da Renata. Então, estou mostrando na tela para você a última página. Essa página ela é muito importante porque é onde vai aparecer a legenda dos indicadores e todos os indicadores que estão constando no seu CNIS. Então, eles vão aparecer ao longo do corpo do seu CNIS. Então, a cada vínculo, se tiver um indicador, ele vai aparecer. Mas lá no final, eles vão estar todos juntos e, inclusive, com o significado, com a legenda, o que significa aquele indicador específico. Veja que o primeiro indicador que aparece no caso da Renata é o AVRC-DEF, que significa acerto confirmado pelo INSS. Então, se é um acerto que já foi confirmado, significa que ela não precisa fazer nada. Quando esse indicador específico aparece, é porque antes existia outro indicador que sim trazia uma pendência, mas a Renata corrigiu. Então, passa a aparecer esse acerto confirmado pelo INSS. Se a gente olha na coluna ao lado, nós temos o indicador IREC FBR-DEF, que significa recolhimento facultativo de baixa renda, ou seja, aquele recolhimento de 5% que foi deferido ou validado. Então, o indicador ele está ali, mas a título de informação, porque não é uma pendência, porque já foi deferido, já foi validado e a Renata pode ficar tranquila com essas contribuições. Agora, se a gente passa a analisar os seguintes, aí sim nós estamos falando de pendências que exigem que a Renata tome uma ação. Faça um pedido de comprovação de acerto de vínculos, apresente documento. É o caso do indicador PECST, vínculo com informação extemporânea passível de comprovação. Esse indicador ele é muito comum de aparecer no CNIS dos segurados e quando ele aparece tem que subir um alerta, porque se não for comprovada a atividade em que ele está aparecendo, você não vai ter aquele período considerado no seu benefício. Mesma coisa é quando a gente tem aquele último indicador, que é o PSC-MEM SM-EC123, que é o novo indicador para alertar sobre contribuições abaixo do salário mínimo. Muita atenção se você baixar o seu CNIS e identificar que esse indicador está lá. Por quê? Depois da reforma da Previdência, ou seja, a partir da competência de novembro de 2019, independente se você é facultativo, se você é contribuinte individual ou se você é um empregado ou um empregado doméstico, se o seu salário de contribuição for abaixo de um salário mínimo, ele não será considerado para nenhum fim e você precisa fazer o pagamento da complementação através de uma DARF, ou você vai ter que ajustar essas contribuições, seja através de um agrupamento ou de uma transferência do excedente. Algum mês que você teve uma contribuição mais alta, você joga para esse mês que foi mais baixa. Agora veja o caso do Carlos, que também tem diversos indicadores no seu CNIS. Já de cara a gente encontra mais de um indicador que é meramente informativo, que é o caso do AEXT-VT, que é o vínculo extemporâneo confirmado pelo INSS, ou seja, já foi reconhecido, já era uma pendência que já foi resolvida. Ou ao lado, o AVRC-DEF, que é o acerto confirmado pelo INSS. Ainda ali abaixo, a gente tem o IREM-ACD,
que significa remuneração possui parcela de acordo, convenção ou dissídio coletivo. É um valor a mais que o segurado recebeu, mas não é uma pendência. Aquilo está sendo informado e vai agregar o valor de remuneração mensal. Ali na primeira coluna, nós temos ainda 2 indicadores muito importantes e que, mais uma vez, aparecem com muita frequência no CNIS dos segurados. Então, se você baixar o seu e identificar algum desses 2, já fique mais alerta, porque pode ser que você precise fazer esse pedido de acerto de vínculos de fato. Estou me referindo ao indicador IREM Independe e IREC Independe, que são indicadores genéricos que passaram a existir depois dessa alteração que nós tivemos no CNIS. Esses indicadores, eles só nos alertam de que existe, um recolhimento com pendência ou que existe algum indicador, mas ele é genérico. Então, só analisar ele não é suficiente. Você vai precisar abrir o seu Meu INSS, ir na opção CNIS e ver ano a ano quais são os indicadores específicos, porque só com esses você não vai conseguir ter a resolução adequada. Outro de atenção que sobe outro alerta é o indicador que está logo abaixo, que é o PREC Faculte Conc. Esse indicador significa que existe um recolhimento ou um período de contribuinte facultativo concomitante, ou seja, ao mesmo tempo, com outros vínculos. O segurado facultativo é aquele que não exerce uma atividade remunerada. Então, esse indicador vai aparecer em 2 hipóteses. Ou se o segurado, de fato, fez um pagamento ao mesmo tempo, era empregado e queria aumentar o valor da sua contribuição. Foi lá e fez um pagamento como facultativo. É concomitante. Esse pagamento como facultativo não vai ser considerado para nenhum fim. Ou se antes dessas contribuições como facultativo, você teve um vínculo de emprego que está em aberto. Às vezes você entrou na empresa e ao longo do seu contrato de trabalho, houve uma transferência de CNPJ, Outra empresa passou a ser responsável pelo teu vínculo. E aí isso faz com que no CNIS o vínculo fique em aberto. E aí gera esse indicador como se todos os pagamentos como facultativo fossem concomitantes, quando na realidade não são. É apenas um vínculo anterior que está em aberto. Então vejam que aqui nós temos resoluções distintas. A Renata, ela tem contribuições abaixo do salário mínimo. Então ela vai precisar pedir ao INSS que emita as guias de complementação. Ou então ela vai ter que ajustar essas contribuições. Além disso, ela também tem esse indicador que acabamos de falar, que é o PREC Faculte Conc. Então ela precisa também de um pedido de acerto de vínculos, para fechar esses vínculos anteriores, se for o caso, e resolver esse indicador. Já o Carlos, o que ele vai ter que fazer? Primeiro, entender quais são as pendências específicas, já que existe esse indicador genérico. Será que estão aparecendo os indicadores específicos ou só está aparecendo genérico? Ele precisa entender o que ele tem que fazer. E além disso, ele vai ter também que fechar esses vínculos em aberto, se for o caso, para resolver o indicador de concomitante. Então, alguns indicadores aqui que apareceram para vocês são muito comuns de aparecerem no CNIS. Então, qualquer informação que esteja ali embaixo, prestem muita atenção. E se vocês tiverem qualquer dúvida sobre como resolver algum indicador específico, um indicador diferente, existe uma lista imensa de indicadores. Procure um advogado especialista. Um indicador, ele pode invalidar um longo período de contribuição, pode invalidar um valor que foi pago e depois você pode ficar no prejuízo. Então veja isso. Essa questão de ajuste do CNIS, ela não precisa ser feita só quando você vai se aposentar. Está previsto na própria legislação que o segurado pode pedir essa correção, pedir esse acerto a qualquer tempo. Então, é uma possibilidade você já corrigir as pendências e depois ficar tranquilo para quando for se aposentar.
Então, agora que você entendeu sobre os indicadores e quais são os problemas que ele pode gerar, fica muito evidente por que o simulador do INSS não é confiável. Porque essa análise de entender o que precisa ser resolvido, o que pode ser resolvido e o que eventualmente não vai ter como solucionar, o simulador não faz essa análise, ele apenas leva em consideração as informações que estão no CNIS. E por isso que muitas vezes traz a informação de que o segurado pode se aposentar, o segurado todo feliz e esperançoso vai lá, pede sua aposentadoria e recebe um indeferimento. Porque na hora que um servidor, de fato, analisa o histórico contributivo, analisa o CNIS, identifica que tem várias pendências que invalidam meses de contribuição. Aproveita para compartilhar esse vídeo com familiares, amigos, colegas de trabalho que também acreditam que o simulador é confiável e que levam o simulador como se fosse um planejamento, quando na realidade não tem nada de planejamento. Os segurados precisam saber dessa informação para não receber nenhuma surpresa negativa no momento em que forem solicitar o seu benefício. Se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho para que você não perca nenhum dos nossos conteúdos que compartilhamos por aqui e assim fique ligado com todos os seus direitos previdenciários.